Pessoal, hoje a gente vai falar então de quimioterapia do câncer. Mais uma vez, né, o termo quimioterapia, o mesmo que nós usamos para os antibióticos, porque lá o objetivo do fármaco era destruir a célula do parasita, matar a bactéria, o vírus, o fungo, né, os objetivos eram impedir que aquelas células sobrevivessem, ou pelo menos bloquear o crescimento delas para que o sistema imunológico pudesse eliminá-las. No câncer, a gente volta a usar o termo quimioterapia, porque agora o alvo também é destruir a célula, só que a célula tumoral, a célula cancerígena. Mas agora são outros 500, porque na quimioterapia do câncer, o alvo é uma célula nossa, é uma célula do corpo humano. A questão é que essa célula sofreu uma série de mutações e ela perdeu o controle sobre alguns processos importantes, como o crescimento celular, a capacidade de entrar em apoptose. Então, essa célula já não entra mais em apoptose e ela não controla o crescimento celular, ou seja, ela não consegue parar de se dividir. A célula tumoral ela começa a se replicar, a se multiplicar e ela começa a fazer isso de forma infinita. A gente diz que a célula tumoral fica imortal, porque ela, depois que a célula normal sofreu transformação maligna, esse processo é um processo de imortalização celular. A questão é que a gente morre antes, mas se nós não morrêssemos antes, a célula tumoral acabaria tomando conta de todos os nossos tecidos, ela iria crescendo e tomando conta de tudo. A questão é que antes disso ela atinge órgãos e estruturas vitais e acaba provocando o óbito. A neoplasia do tipo maligna, né, que é aquela que tem caráter infiltrativo, ela vai crescendo, né, entrando para dentro dos seus tecidos, ou pode ser também uma neoplasia em tecido líquido, né, porque as leucemias são neoplasias malignas, mas são neoplasias do sangue, que é um tecido líquido, mas todas as demais são neoplasias de tecidos sólidos, né, então elas formam ali massas tumorais que vão crescendo e se infiltrando nos tecidos adjacentes. Por que tratar câncer é tão desafiador, gente? Porque nós temos uma célula que sofreu transformação maligna e literalmente enlouqueceu, né? Ela não consegue mais se controlar, ela não para seu processo de divisão, de mitose, ela se divide muito rapidamente. Ela consegue, inclusive, controlar o sistema imunológico para que ele não ataque ela, porque ela é uma célula do corpo, então ela consegue modular o sistema imunológico para que ele não a ataque, em muitos casos. Então a gente não pode nem contar com o nosso sistema imunológico. É diferente de uma bactéria, de um fungo, de um vírus. Quando essas células estranhas entram no nosso corpo, o nosso sistema imunológico reage a elas com tudo que ele tem. Então, o sistema imunológico é um grande aliado da quimioterapia antibiótica. Você está lá com o fármaco lutando contra o parasita, o seu sistema imunológico está lutando junto. No câncer, gente, a gente não tem esse apoio do sistema imunológico, porque ele está lutando contra uma célula nossa, uma célula do próprio corpo. Então, o sistema imunológico ele não está preparado para atacar de forma incisiva células próprias, células do organismo. E o próprio tumor consegue impedir que o sistema imunológico faça isso. Então, no câncer, a gente conta com medicamentos agindo sozinhos. Eles não têm ali o apoio, o suporte do sistema imunológico, como tem os antibióticos. Os antineoplásicos que tratam câncer estão lutando sozinhos contra essa doença. Que é uma doença terrível, porque a célula tumoral, ela também apresenta resistência a fármacos. Lembra aqueles mecanismos de resistência bacteriana? A célula tumoral tem alguns mecanismos parecidos, como, por exemplo, as bombas de fluxo. A célula tumoral consegue jogar para fora dela alguns antineoplásicos. Eles entram nela, ela ativa uma proteína que ejeta a molécula do fármaco de volta para o intertício, para o meio extracelular, para impedir que aquela molécula danifique a célula tumoral. Então, o câncer é um dos grandes desafios da farmacoterapia e hoje é certamente na área das ciências da vida, né, das ciências humanas, da saúde, é certamente o tema em que mais se investe dinheiro em pesquisa científica. Então,
os Estados Unidos mesmos lideram um projeto assim megalomaníaco, né, gigantesco em termos de pesquisa científica para buscar a cura do câncer. Então, é uma doença que se estuda, nenhuma doença tão estudada quanto o câncer, nenhuma doença tão pesquisada, fármacos são tentados, novas abordagens terapêuticas, algumas das tecnologias mais modernas que existem em farmacologia, como farmacogenômica, já são aplicadas no tratamento do câncer, terapia celular, uso de anticorpos, então, estudado bastante. A descoberta da cura do câncer, gente, é uma mina de ouro eterna, né? E descobrir a cura do câncer, se é que vai existir uma molécula que cure todos os tipos de câncer, eu não acredito nisso, eu acho que nós teremos várias curas do câncer, né? Curas para o câncer do sangue, as leucemias, cura para os cânceres de tecidos de revestimento, enfim, eu acho que teremos curas diferentes, mas quando ela surgir é uma mina de ouro eterna. Por quê? É diferente de quando você usa um medicamento para tratar uma doença, aquela doença desaparece. Aí você deixa de lucrar, né? Você lucra ali no primeiro instante, vamos supor, quem tiver a cura para o Covid. Vamos supor que alguém curasse a dengue, por exemplo, né? Depois que você extinguiu a dengue, ela já não está mais existindo na população, as pessoas deixariam de tomar seu medicamento, você deixaria de faturar com ele. Agora, o câncer não, ele nunca vai deixar de acontecer. Então, à medida que você tiver, e à medida que a população envelhece, à medida que nós nos expomos a tantas substâncias tóxicas, né? Nossa água está contaminada, nosso ar está contaminado, nosso solo está contaminado, então, com pesticidas, com agrotóxicos, com substâncias, né, resíduos industriais, tudo quanto é natureza. Então, essas substâncias acabam sendo cancerígenas, provocando uma maior incidência de câncer na nossa população, a prevalência de câncer só aumenta, né? Então, por isso, a cura do câncer, gente, é uma fonte de dinheiro eterna, porque a população não só não vai parar de ter câncer, ela vai ter cada vez mais, e cada vez mais cedo, né, por conta de todos esses poluentes aos quais nós nos expomos cotidianamente, sem contar a exposição à radiação, que também é um agente cancerígeno. Então, eu estou dizendo isso para vocês só porque, como profissionais da área da saúde, vocês vão lidar, o brasileiro particularmente, eu não sei se isso é uma coisa do mundo todo, mas o brasileiro é muito pouco informado, ou muitas vezes muito mal informado. Vocês vão ver com muita frequência as pessoas acreditando que a cura do câncer existe e que ela está sendo escondida. Quando você pergunta para a pessoa, mas qual o benefício, né? Essa pessoa que descobriu a cura do câncer e não está divulgando. Por que ela está fazendo isso? Ela não quer ganhar bilhões e bilhões de dólares vendendo isso para as pessoas que têm câncer? Por que está sendo escondido? Mas as pessoas acreditam no que elas querem, né? Então vocês vão ver muito isso. Que a cura do câncer existe, que as pessoas, que está sendo escondido, tem um monte de teorias da conspiração. Não existe, viu, gente? O dia que estiver, pode ter certeza que quem estiver com ela, de posse dela, não vai escondê-la, não. A menos que a pessoa não goste de ganhar muito e muito dinheiro, não queira ganhar um prêmio Nobel de medicina, não queira entrar para a história, aí a pessoa, tudo bem, ela pode ficar escondendo a cura do câncer. Do contrário, ela vai sim apresentar a cura do câncer para a população. Então as pessoas têm vários pensamentos nessa linha, que a cura do HIV existe, também não foi divulgada, enfim. É loucura, tá? Não existe nada disso, não. A cura do câncer não existe e muito se pesquisa buscando essa cura. Vindo aqui no nosso slide, eu queria mostrar para vocês que a quimioterapia antineoplásica, ela está sendo destinada a tratar uma célula, a matar uma célula do corpo humano que sofreu transformação maligna e não para mais de se dividir. Então, qual é a característica dessa célula? É uma célula com alto índice mitótico. Ela se divide, se divide, se divide, não para e ela vai invadindo os tecidos em volta. Por isso, a quimioterapia antineoplásica, os medicamentos usados para matar a célula tumoral, eles são voltados para impedir a divisão celular. Esse é o nosso grande objetivo. Tá? Então, não tira isso de mente. Eu vou escrever isso aqui, peraí. Deixa eu achar aqui.
O grande objetivo da terapia é impedir a divisão celular. Eu quero fazer essa célula tumoral parar de crescer. Ótimo. Então, impedir a divisão celular é o grande objetivo da quimioterapia antineoplásica, fazer essa célula parar de se dividir tão rápido. O problema é que nós temos medicamentos que fazem isso, ok? Eles penetram na célula neoplásica, na célula tumoral, e reduzem o índice mitótico dela, fazem ela parar de se dividir tão rapidamente. E podem até matar a célula tumoral. Vou falar, professor, então, perfeito. É isso mesmo que eu queria. O problema é que não pode esquecer nunca que a célula tumoral é uma célula nossa. Então, esse medicamento que faz ela parar de se dividir, ele também faz a nossa célula parar de se dividir, as nossas células saudáveis. Tecidos que não se dividem muito rápido não sofrem tanto, mas tecidos que têm um índice mitótico alto, tecidos saudáveis que se dividem muito depressa, vão sofrer muito o ataque dos antineoplásicos, porque vai parar a divisão celular acelerada no câncer, mas vai parar a divisão celular acelerada também na pessoa, nos tecidos saudáveis. Eu vou citar 3 tecidos para vocês que se dividem muito rapidamente, tecidos saudáveis, e que a terapia antineoplásica atinge eles em cheio. Primeiro, pele. A pele é um tecido que se divide constantemente, nós estamos renovando a nossa pele o tempo todo. Por isso, a terapia antineoplásica, os medicamentos que param a divisão celular, eles também param nas células da pele. Então, muitos problemas, né, na pele serão apresentados por pacientes em quimioterapia antineoplásica. Outro, e talvez o mais grave deles, o tecido sanguíneo é um tecido que se renova constantemente. As nossas hemácias são produzidas constantemente, a cada 120 dias, elas são completamente renovadas. Para isso, o tecido que produz células sanguíneas, que é o tecido hematopoiético, que fica dentro dos ossos chatos na medula óssea, esse tecido, gente, é muito atingido pela quimioterapia antineoplásica. Ela mata essas células geradoras de células sanguíneas. Então, a gente diz que o paciente em quimioterapia, ele vai ter várias discrasias sanguíneas, vários distúrbios na produção de células sanguíneas, de hemácias, de plaquetas e, por fim, de células de defesa. As células de defesa formam o terceiro sistema que é muito atingido pelos quimioterápicos, que são as células do sistema imunológico. O sistema imunológico ele é composto por células com alto índice mitótico, quando elas enfrentam uma infecção. Então, como a bactéria se divide em progressão aritmética, as nossas células de defesa também têm que se dividir intensamente para dar conta de enfrentar a bactéria. Porque em questão de minutos, uma bactéria no nosso corpo se transforma em milhões de bactérias. Então, o nosso sistema imunológico também tem que se dividir com essa intensidade para ele conseguir fazer um ataque ao patógeno. Então, o sistema imunológico ele não consegue se dividir com a mesma intensidade quando a pessoa está sob efeito de antineoplásicos, que são medicamentos que interferem na divisão celular. Esse indivíduo ele vai ter alguns problemas por conta disso. Além dos problemas na pele, ele vai apresentar vários problemas decorrentes da dificuldade de produzir células sanguíneas, inclusive fatais, e ele pode até também ter grave prejuízo da sua imunidade, ou seja, o sistema imunológico deixa de reagir com a mesma eficiência de antes. Então, o indivíduo, muitas vezes, que está experimentando um tratamento com quimioterápicos, ele acaba apresentando várias infecções graves, porque o sistema imunológico dele está deprimido pelas células pelos medicamentos antineoplásicos. Então, é por isso que a quimioterapia antineoplásica é tão tóxica,
Porque os nossos tecidos que estão em divisão celular, que estão se dividindo muito, ficam bastante prejudicados. A produção de espermatozoides no homem fica prejudicada, né? Também é um tecido que se reproduz, é uma produção de células muito acelerada. Enfim, dito isso, vocês já devem ter imaginado agora por que a pessoa que faz quimioterapia antineoplásica perde o cabelo. Gente, o cabelo, o folículo piloso, é um tecido que se divide muito depressa. Tanto que o nosso cabelo nunca para de crescer, né? Ele cresce desde o momento que a gente nasce, né? Já ainda na vida intrauterina, e ele vai crescer até seu último dia de vida. O folículo piloso é um tecido que multiplica-se muito rapidamente para gerar esses fios aí, né, queratinizados, que são os nossos cabelos. A quimioterapia, como ela para a divisão celular, ela também para a divisão celular no folículo piloso. Com isso, o cabelo vai perdendo força e acaba caindo. Então, a queda do cabelo, e muito do que a gente vê, gente, no aspecto de uma pessoa com câncer, as pessoas atribuem a doença. Mas, na verdade, aquele aspecto tão depauperado, tão debilitado, aquilo ali é culpa do antineoplásico. É tão tóxico que aquela palidez, aquela aparência, às vezes, cadavérica, a queda do cabelo, aquilo ali são efeitos da droga, do fármaco antineoplásico. Então, é uma terapia que está muito longe da ideal. Lembra que eu já falei para vocês várias vezes que um fármaco ideal ele tem duas qualidades. Ele é altamente eficaz, ou seja, ele faz efeito para aquilo que ele se propõe a fazer. Então, se é para tratar a dor, ele elimina a dor. Se é para acabar com a alergia, ele acaba com a alergia. Se é para fazer dormir, ele faz dormir. Ele tem que ser eficaz. Eficácia é, uma das grandes, não a principal qualidade do medicamento. A outra, tão importante quanto, é segurança. Não adianta ele ser eficaz, mas me matar, me fazer muito mal. Eu não vou conseguir tomar ele se ele me faz muito mal. Então ele tem que ser seguro, ou seja, pouco tóxico e eficaz. Essas são as duas características que, quando elas casam no medicamento, é perfeito. Faz efeito e não me faz mal. Maravilhoso. É isso que eu quero de um medicamento. A quimioterapia antineoplásica está na contramão do ideal farmacológico. Ela é pouco eficaz. Em tumores já avançados, ela tem baixa eficácia. Ela é pouco eficaz para erradicar o tumor, para eliminar a doença. E, como se não bastasse ela ser pouco eficaz, ela é altamente tóxica para vários tecidos que se dividem muito depressa, como a pele, como as células sanguíneas, o tecido hematopoético e como o sistema imunológico. Então, está vendo que a terapia antineoplásica ela está muito, muito distante do ideal. Justamente por quê? Porque ela é bastante tóxica e pouco eficaz. Mas é só o que nós temos no momento, tá bom? Por isso, a quimioterapia, embora muitas pessoas pensem que ela é o tratamento de primeira escolha, ela não é não, tá? A quimioterapia ela só vai ser usada, muitas vezes, em último caso. O que é um prognóstico bom quando eu sou diagnosticado com câncer? O prognóstico bom é uma expectativa boa. Qual é a minha expectativa boa de sobreviver àquela doença? Primeiro, o meu câncer, gente, ser operável. Essa é a primeira pergunta que eu faço quando eu tenho um diagnóstico de neoplasia maligna. É operável? E a resposta que eu quero ouvir é sim, é. Porque aumenta muito as chances de sucesso que o câncer esteja ocorrendo em um tecido que você possa se dar o luxo de retirar. Então, por exemplo, as pessoas têm cânceres malignos no útero. O útero é retirável, não é um órgão vital. E aí você retirando o órgão, você retira junto a neoplasia. A próstata no homem, grandes partes do intestino, boa parte do fígado. Esses órgãos são excisionáveis, ou grande parte deles você consegue retirar e a pessoa continua viva. Então dá para você retirar o tumor. Isso é o melhor prognóstico que você pode ter quando tem um câncer. A notícia é muito ruim quando ele
É excisionável? Ótimo. Mas quando a notícia fica muito ruim quando dizem para você, olha, não, seu tumor não é maligno e ele não é cirúrgico. Não conseguimos retirar. Por que essa notícia é tão ruim? Porque agora, se não dá para fazer a cirurgia, sua única esperança é se curar com quimioterapia. E aí a quimioterapia, nós acabamos de dizer, ela é altamente tóxica. Então, o indivíduo vai ter um tratamento longo e dificílimo de suportar, com reações adversas intensas, violentas. Mas por quê? Porque o tumor dele não era operado. Então, alguns tumores do sistema nervoso central, nos ossos, nos pulmões, no coração, muitas vezes não são operáveis. Recentemente, uma jogadora de vôlei que eu acompanho teve um tumor no coração e ela fez a retirada, conseguiu fazer cirurgia e fazer a retirada. Eu nunca nem tinha ouvido falar de um tumor do tipo, mas ela teve e foi um sucesso a cirurgia. Ótimo, porque quando não tem opção cirúrgica, gente, a necessidade a única esperança é fazer tratamento com a quimioterapia. E aí, dois desafios para o paciente: matar a célula tumoral e sobreviver aos efeitos adversos da quimioterapia, que não são leves, tá? Muito longe disso. São muito, muito intensos. O que vai acontecer quando é possível fazer a cirurgia? Muitas vezes a cirurgia pode ser acoplada à radioterapia. Por quê? Eu faço a cirurgia, eu retiro aquela área onde estava o tumor, mas sempre fica aquela suspeita, porque o tumor maligno ele pode crescer de forma invasiva, enraizando. Então sempre fica aquela suspeita de, será que não sobrou uma célula tumoral? E basta que tenha sobrado uma, gente. Ela vai se multiplicar e gerar um novo tumor. Então, muitas vezes a gente faz a cirurgia, retira o tumor, e naquela área incide radiação quando possível. Por quê? Para que essa radiação matar mais algumas camadas de célula e minimizar as chances de ter sobrado ali naquela área uma célula tumoral que seja. Porque se sobrou, esse paciente vai acabar retornando para mim 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, dizendo, olha, voltou o câncer. A pessoa acha que ela teve de novo. Não é que ela teve de novo. É uma célula que seja daquele tumor antigo que ela teve que ficou, que não foi retirada na cirurgia ou não foi eliminada pela radioterapia. Então, o câncer é tão melindroso se matar que muitas vezes eu associo as 3 técnicas. Faço cirurgia, faço radioterapia e depois uma quimioterapia adjuvante. Adjuvante por quê? Porque ela está ajudando essas 2 técnicas para minimizar as chances do paciente ter câncer outra vez. Por isso eu chamo ela de adjuvante, porque ela veio como acessória de outras técnicas. Então as técnicas vieram, teoricamente a cirurgia e a radioterapia já foram suficientes para eliminar o câncer, mas eu ainda faço uma quimioterapia mais leve após, que eu vou chamar de adjuvante, apenas para assim dar aquela certeza final de que eu me curei, de que eu eliminei todas as células e que não há risco de eu desenvolver novamente uma neoplasia maligna. Quando a cirurgia e a radioterapia não são possíveis, gente, ou seja, quando é que não é possível? Ou quando é num órgão operável, ou quando não é num órgão operado, como por exemplo num local do sistema nervoso que não dá para operar, ou quando o câncer já tomou todo um órgão vital. Não dá para você tirar um órgão vital inteiro. E aí, se você não consegue tirar um órgão vital inteiro, o que vai acontecer? Você vai precisar usar a quimioterapia como o único recurso. Então pensa, por exemplo, um câncer que costuma ser muito fatal, porque ele é um órgão extremamente vital, importante e muito pequeno, que é o pâncreas. Então um câncer no pâncreas, ele costuma levar o paciente a óbito em curto espaço de tempo, porque o câncer tem várias funções vitais importantes e é um órgão muito pequeno, muito vascularizado, e esse tumor acaba crescendo de forma muito rápida. Tirar um pâncreas, impossível, é um órgão vital, não posso excisioná-lo. Então eu tenho que fazer o quê? Quimioterapia como única opção e torcer para a quimioterapia matar as células tumorais ali e restaurar a saúde do meu pâncreas.
Nesse caso, eu digo que a minha quimioterapia é primária. Por que primária? Primária de primeira opção. Ela não é adjuvante. Ela não foi usada para ajudar, para complementar outras terapias. Ela é a única terapia possível nesse caso, já que eu não pude fazer cirurgia e nem radioterapia. Eu chamo essa quimioterapia de primária. Primária porque é a minha primeira e única opção de curar esse câncer. Vocês vão ver na prática que muitas pessoas optam por abandonar a quimioterapia primária. Às vezes o médico senta com o paciente, explica a situação, fala, olha, a sua neoplasia, por exemplo, já pode estar espalhada por todo o órgão, as chances de cura são minúsculas ou inexistentes. Você quer fazer o tratamento? Então, muitas pessoas vão optar por desistir da quimioterapia. Como eu disse, o tratamento é muito tóxico, muito agressivo, e as pessoas não veem esperança, né? Quando a equipe médica diz, olha, não vemos esperança de melhora, você prefere passar esse tempo que te resta vivendo sua vida, com qualidade de vida, ou na cama de um hospital recebendo uma quimioterapia bastante agressiva para conter um tumor já em estado terminal. Muita gente, quando recebe esse prognóstico ruim de doença terminal, elas preferem abandonar a terapia, vão para casa, fazem uso de analgésicos para aplacar a dor, porque normalmente uma neoplasia terminal já está provocando muita dor no paciente, então ele usa analgésicos e segue a vida dele. Aproveita aí esse seu tempo que lhe resta. Às vezes 6 meses, 1 ano, 2 anos, é uma expectativa que é dada para a pessoa. Ela pode viver menos que a expectativa dada ou pode viver mais do que a expectativa dada. Mas essa questão de abandonar a terapia é justamente por conta disso, porque a terapia antineoplásica, ela tira muito da qualidade de vida do paciente. Então, quando há esperança de cura, vale a pena o esforço. Mas quando não há esperança de cura, muitas pessoas optam por nem fazer esse esforço, por desistir e seguir sua vida só com o uso de analgésicos mesmo para conter as dores. É um quadro extremamente triste, né, quando chega nesse ponto. Então vamos falar, agora que falamos da quimioterapia, de quando fazer. Então eu só quero que você saiba que quimioterapia não é a primeira opção, não. Primeiro cirúrgico, radioterápico, quando possível. Quando não possível, tem que fazer quimioterapia como opção primária. Eu chamo de quimioterapia primária porque não dá para fazer outra coisa. Normalmente, né, as metástases são vistas como prognóstico de doença terminal. Então, as expectativas de cura caem demais quando o câncer é metastático. O que significa ser metastático? O que significa que o tumor original em um determinado tecido deu origem a outros tumores em outros tecidos. Então, pensa, por exemplo, um fumante, ele encontra um nódulo, ele faz uma radiografia do pulmão e encontra um nódulo lá no pulmão. Faz a biópsia e descobre que é uma neoplasia maligna. Ok, esse é o tumor primário dele, provocado pelo fumo, pelo cigarro, pelas substâncias cancerígenas presentes na fumaça. Só que depois, quando ele vai fazer exames gerais, ele percebe que ele tem tumores no intestino, que ele tem tumores nos ossos, que ele tem tumores no fígado. Ou seja, aquele tumor original que estava no pulmão, ele se espalhou por outros órgãos. Esse é um prognóstico muito ruim. Já é um indicativo de doença terminal e dificilmente a pessoa terá uma recuperação quando ocorrem metástases, né? Aí depende muito também, né, de uma loteria da sorte, da quantidade de tumores que se espalharam, quantos tumores secundários ela tem, em quais órgãos, porque talvez ela tenha dado a sorte de ter tumores apenas em órgãos que também são excisionados, então ela pode fazer cirurgia, tirar esses tumores, fazer radioterapia onde for possível, inserir uma quimioterapia agressiva para tentar se curar. Então, tem histórias incríveis, né, de pessoas com prognóstico muito ruim e que conseguem se recuperar, mas são exceções à regra. Certinho? Vou falar agora com vocês da parte de quimioterapia. Eu só